Muito boa noite a todos. Com muita alegria que eu me dirijo a todos aqui essa noite para a gente dar continuidade a uma live que ficou suspensa, vamos dizer assim, por um tempo, porque estou passando por obras aqui na minha casa, então isso atrapalha muito a rotina do dia a dia. Mas agora a gente conseguiu uma brechinha aqui e a gente vai vai tentar, pelo menos essa noite, concluir essa live, tá? A gente tinha parado um estudo que a gente estava fazendo sobre espíritos familiares, espíritos protetores, amigos e os anjos de guarda, tá? E a gente vai voltar a fazer esse trabalho agora, vamos tentar concluí-lo, tá? A gente tinha parado aqui, deixa eu verificar aqui no meu arquivo aqui que a gente tinha parado. Deixa eu ver. A gente tinha parado na questão 502 do Livro dos Espíritos, tá? E a questão 502, ela perguntava o seguinte: se o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho experimenta com isso algum bem para si mesmo. E a resposta que os espíritos passaram para Kardec é que é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. Bom, para algumas pessoas que estão meio perdidas aí com esse estudo, o que é que isso quer dizer? O espírito protetor ele recebe as missões de conduzir a nós encarnados por um longo período, pelo período que estamos encarnados. E essa missão que lhe é dada, muitas vezes é voluntária. Ele se oferece como voluntário por simpatia, por amor, tá? Só para recapitular um pouco, o seguinte: algumas pessoas elas não entendem ou não compreenderam ainda que nós temos um universo ao nosso redor, um universo invisível, eu costumo chamar dessa forma. Esse universo invisível é o mundo espiritual, e nesse mundo espiritual existe toda uma organização, diferente do que muita gente pensa. Pensa que o mundo espiritual é um mundo de bagunça, é um mundo de baderna. Pelo contrário, o mundo espiritual é um mundo muito ordenado, muito correto. Então, o que é que acontece? As pessoas precisam compreender que nós temos ao nosso favor sempre espíritos, anjos, espíritos que a gente pode dizer simpáticos a nós, espíritos que fazem parte da nossa família, que já desencarnaram, espíritos protetores. Ou seja, a gente tem um batalhão de espíritos que se oferecem em sua grande maioria, e outros recebem essa missão de bom grado, a missão de cuidar de nós enquanto estamos encarnados. E aí muita gente pergunta: poxa, mas se eu tenho esse batalhão de pessoas todas maravilhosas ao meu redor e as coisas comigo dão errada, o que é que está havendo? O que é que tem de errado? Vamos lá. O que tem de errado é que as pessoas precisam aprender a procurar realmente a intimidade com seus espíritos protetores. Vanessa Perrier, seja bem-vinda, tá? Muito prazer em lhe ter aqui. Muito feliz com você. Então as pessoas precisam compreender que é necessário se fazer íntimo, procurar estar com os espíritos protetores, para que os espíritos protetores estejam com a gente. É preciso que a gente chame por eles. E as pessoas perguntam: poxa, e como é que eu vou saber que o meu espírito protetor ele está comigo, que ele está me orientando?
Olha só, nós temos algo conosco chamado intuição, tá? A intuição é algo que muitas vezes é soprada aos nossos ouvidos. E percebam que na maioria das vezes a intuição ela é sempre inclinada para o bem. Por quê? Porque, em geral, para as pessoas que não têm um desenvolvimento mediúnico grande, os espíritos protetores, eles costumam soprar aos nossos ouvidos aquilo que nos é favorável. Boa noite, Moema, tudo bem? Muito prazer ter você aqui. Então, os espíritos protetores, eles costumam estar sempre nos orientando para o bem. Os espíritos protetores, eles sempre fazem a sua parte. Mas para que a parte do espírito protetor funcione, é necessário que a gente faça a nossa parte. É tudo uma questão de livre-arbítrio. É um livre-arbítrio de nossa parte, solicitar pelos espíritos protetores, mas os espíritos protetores, eles já têm a missão de quando forem requisitados, estarem à nossa disposição. A partir do momento que a gente deixa de requisitar eles vão deixar de fazer o seu trabalho, porque eles compreendem que a gente não está precisando dele naquele momento. Por isso é que é tão importante algo nas nossas vidas chamada prece. A prece ela nos conecta com o mundo espiritual, nos conecta com Deus. Boa noite, Adriano. Boa noite, Arinaldo Amâncio. Tudo bom? Então, assim, a prece ela nos conecta não só com Deus. Claro, nos conecta com Deus em primeiro lugar. Mas todo o mundo espiritual, ele ouve a nossa prece. E com a permissão de Deus, os espíritos agem. Quando a gente entra em prece, fala primeiramente com Deus e clama o socorro do nosso espírito protetor, com certeza as coisas tendem a funcionar. A gente tende a ouvir melhor os conselhos, a gente tende a ter uma aproximação maior com os nossos espíritos protetores. E é essa intimidade que vai fazer com que a vida da gente tenha um fluir melhor. Quando a gente busca essa intimidade espiritual, tanto com Deus como com os nossos espíritos que nos protegem, tudo tende a fluir melhor. As angústias tendem a ser menores. As dores das nossas almas tendem a ser menores. Então é importante que as pessoas entendam que muitas vezes a gente se vê perdido em dúvidas, perdido em dores e angústias, e a gente tem solução para isso tudo. A gente se vê muitas vezes cercado de obsessores, aterrorizado por obsessores, mas a gente não presta atenção que temos um batalhão de espíritos pronto para nos socorrer. E que a gente tem que fazer simplesmente é se ligar com eles em prece. A gente pode usar o telefone da prece, a gente pode usar o WhatsApp da prece, a gente pode usar tudo isso. A prece, a boa vibração, a vibração por momentos bons, a gente precisa aprender a usar. E aí o mundo inteiro é cercado por esses espíritos. A população espiritual que cerca o nosso planeta é 3 vezes maior, a média é uma média de 3 a 4 vezes maior do que os espíritos que estão encarnados aqui. Ou seja, tem todo um batalhão cercando o nosso planeta disposto a nos ajudar. Só que nesse meio de 3 vezes mais, nós temos também os nossos obsessores. E é preciso a gente aprender a lidar com o perdão para entender a questão do obsessor, porque quando a gente aprende a perdoar o mal que o obsessor
nos fez ou nos faz, nós também ensinamos ao obsessor a lidar com o perdão e lidar com o amor. E para lidar com essa questão do obsessor, é muito importante o auxílio de espíritos protetores, de espíritos benéficos. Nós temos isso ao nosso redor. O que nos falta é entendimento a isso. Nós temos os nossos anjos de guarda. E tem pessoas que pensam, se eu tenho um anjo de guarda, nada de mal vai acontecer comigo. Ele vai estar ali à discussão. Ele vai estar ali à discussão quando você clamar por ele. Portanto, é importante estar com ele o dia inteiro. É importante estar com ele no nosso caminhar diário. Ele é o representante de Deus em nossas vidas. Ele é o imediato de Deus em nossas vidas. Mas ele só vai agir quando a gente entrar em intimidade com ele. Da mesma forma, isso também funciona para Deus. Deus, ele está conosco o tempo todo. Mas quando é que a gente está com Deus? A gente está com Deus o tempo todo? Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente chegue até ele. Maravilhoso. Mas e o livre-arbítrio, ele consiste exatamente nisso. Nessa liberdade de escolhas nossas para chegar até o Cristo, de chegar até Deus. Ele nos deixou livre para isso. Então, chegar até a Deus, existem vários caminhos, entre eles os bons e os maus. Cabe a nós procurarmos nos sintonizarmos com o caminho do bem. Quando a gente procura essa sintonia com o caminho do bem, tudo acende para que funcione legal. Quando a gente não procura caminho nenhum, quando a gente não procura sintonia nenhuma com o bem, tudo fica mais complicado para a gente. Tudo fica bastante difícil. Eu queria também dizer outra coisa importante a vocês. Anjos existem? Isso é uma pergunta que é feita para vocês. Anjos existem? Quem está assistindo aí essa noite, como a Moema, como o Adriano, como o Edinaldo, como a Vanessa estão assistindo aqui, vocês sabem dizer se anjos existem? Olha só, o Livro dos Espíritos, que é por onde a gente está fazendo esse estudo, fala pra gente que os espíritos existem sim, que os anjos existem sim, e que eles não foram criados por Deus como anjos. O anjo em si, ele é uma evolução espiritual. O que quer dizer que cada um de nós encarnado aqui nesse planeta, um dia chegará à escala de anjo, que é uma escala de evolução espiritual. Deus, ele não criou anjos. Ele fez com que os espíritos se capacitassem para isso. Por que é que Deus não criou anjos? Porque não seria justo ele criar um ser tão perfeito moralmente. É isso mesmo, mãe, existem sim. Então não seria ele criar alguns seres perfeitos moralmente e outros seres imperfeitos moralmente, que somos nós. Nós somos imperfeitos moralmente ainda. E Deus é justo. E eu gostaria de dizer uma coisa a vocês. Acreditar em espíritos e acreditar em reencarnação é acreditar na justiça de Deus. Então, ele faz com que a gente evolua, e a gente só evolui quando a gente quer evoluir graças ao livre-arbítrio que ele nos deu. Então, os anjos que a gente ouve falar, eles são anjos porque eles evoluíram espiritualmente, para que eles chegassem à escala de anjos. E os anjos fazem parte desse exército invisível, muitas vezes para nós. Esse exército que nos cerca, esse exército maravilhoso espiritual que nos cerca. Então, existem algumas pessoas que já chegaram a ter a graça de fenômenos espirituais, como visão de anjos, visão de espíritos de luz.
Isso é uma coisa muito bonita. Eu ainda não tive essa felicidade e às vezes eu tenho até um pouco de medo de ver. Mas assim, eu acredito que isso exista e eu acho muito bonito as pessoas quando me contam as histórias do que viram. Mas o que são eles? Eles são pessoas que evoluíram espiritualmente, estão desencarnadas e estão ao nosso redor, trabalhando por nós. Eles são os anjos. E o nosso espírito protetor? Quem é o nosso espírito protetor? O nosso espírito protetor é alguém que se liga a nós desde antes da nossa encarnação nesse planeta. Então, ele se liga a nós e ele está conosco em todo o nosso processo de reencarnação. Pode ser que em algum determinado momento ele deixe de estar conosco, mas ele não nos deixa só. Ele nos deixa na companhia de outro espírito protetor e, consequentemente, ele volta quando ele só sai para algumas missões. Tá? Ele só sai para algumas missões. E aí ele retorna para o cuidado que ele tem conosco. E uma coisa interessante é que o nosso espírito protetor ele está conosco o tempo todo. E algumas pessoas chegaram assim a perguntar: eu posso dar nome ao meu espírito protetor? Aí a resposta mais que correta, passada para Kardec, é que você pode dar o nome que você quiser. Eu tenho um nome para o meu espírito protetor, que eu sei que ele existe, que eu nunca ouvi, mas eu já senti a sua presença e eu fiquei muito feliz. E eu chamo de Davi. Assim como qualquer pessoa pode denominar o seu espírito protetor, eles não vão se importar de ser chamado de Davi, de Paulo, de Maria, de Sandra, do que quer que seja. Mas quando você faz isso, e eu fiz isso por opção, isso é uma questão opcional, eu digo isso por mim mesmo, eu fiz isso para tentar ter um pouco mais de intimidade, porque quando você dá um nome a alguma pessoa, quando você sabe o nome de uma pessoa, você cria um vínculo, você cria uma espécie de certa intimidade. Então, quando você tem essa intimidade com o teu espírito protetor, isso se torna mais próximo de todo mundo. Desde pequeno eu tenho esse amigo protetor. Todos nós temos esse amigo protetor. Todos nós temos isso desde antes de encarnarmos aqui. Desde que a gente nasce, a gente já nasce na companhia dele, ele já está ali conosco. Mas enfim, como eu estava falando, a questão de nome é uma questão até de uma certa busca pela intimidade com o teu espírito protetor. E a conversa diária com ele é maravilhosa, porque assim, eu já senti a presença dele ao meu redor, a sua proteção, eu já senti a sua intuição, e isso é uma coisa maravilhosa, porque eu, em muitos momentos da minha vida, precisei desses conselhos, dessa guia, dessa orientação. Isso é maravilhoso de ter. Então é muito importante para que a gente saiba que existe realmente essa questão da intimidade, da busca por essa intimidade com o espírito protetor. Essa questão do nome está na questão 504A do Livro dos Espíritos, que diz como então invocar se não o conhecemos. E a resposta que os espíritos passaram para Kardec foi que dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Ou seja, eles não estão preocupados com o nome. Nunca vão estar preocupados com o nome. Os espíritos, a questão 505 diz: os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? E a resposta é que não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem, necessitais de um nome, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Ou seja, eles estão um pouco se lixando para nome. O que eles procuram é a nossa vibração, é o nosso clamor. Eles estão loucos para nos ajudar, sedentos para nos ajudar. Mas eles só vão poder fazer isso
quando a gente buscar a eles, né? E uma questão interessante, na questão 506, Kardec pergunta: quando estivermos na vida espírita, ou seja, quando a gente desencarnar, reconheceremos o nosso espírito protetor? E a resposta de Kardec, que foi passada para Kardec, é que sim, pois frequentemente a gente conhece ele antes de encarnarmos, ou seja, a gente conhecia ele já no plano espiritual, encarnamos e quando voltamos encontramos com ele novamente, ou seja, estamos sempre em contato com ele. Mas graças ao véu do esquecimento, que nos é dado também uma grande maravilha, o véu do esquecimento. Por quê? Por que o véu do esquecimento é tão importante? O véu do esquecimento ele é maravilhoso porque imagina se eu, nessa encarnação, lembrasse de todo o mal que eu fiz na encarnação passada. Como é que eu iria conseguir viver com isso? Como é que eu iria conviver com as pessoas que estão encarnadas ao meu redor e que nos afinamos para poder, nos ajustamos para poder quitar os nossos débitos nessa encarnação? Como é que eu iria conviver com essas pessoas se eu soubesse de todo o mal que elas me fizeram? Nós estamos encarnados justamente para que a gente quite esses débitos, para que a gente aprenda a conviver com as pessoas que nos fizeram mal e com as pessoas com as quais a gente já fez mal. E nesse caminhar durante essa encarnação, uma coisa importantíssima é o perdão. Se a gente aprende a dar e a receber, aliás, se a gente aprende a perdoar e se a gente é agraciado com o perdão, muitas dívidas das nossas encarnações elas já são pagas aqui. Então, assim, o véu do esquecimento ele é maravilhoso. Então, por conta do véu do esquecimento é que a gente não vai, durante essa encarnação, saber ou ver, muitas vezes, o nosso espírito protetor. Quando a gente retornar à pátria espiritual, quando a gente desencarnar, com certeza, quando a gente encontrar com ele, a gente vai reconhecê-lo. Os espíritos protetores, pergunta 507, pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? E a resposta que foi passada para Kardec pelos espíritos é que pode. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação. Espíritos protetores não é porque, por exemplo, minha mãe desencarnou que ela vai ser o meu espírito protetor. Não vai. Esqueçam isso. Porque minha mãe estava no mesmo patamar que eu, em falhas, em erros e etc. Pode ser que ela seja um pouco mais avançada, pode ser que ela seja um pouco menos evoluída. Pode ser. Mas não é porque um espírito nosso, da nossa família desencarnou, alguém da nossa família desencarnou, que vai passar a ser o nosso espírito protetor. Isso não vai acontecer. Geralmente, os espíritos protetores, eles têm, geralmente, um nível de elevação moral bem superior ao nosso. Tá? O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Ele pode proteger, por exemplo, minha mãe ela pode me proteger. Mas ela, para me proteger, porque minha mãe já desencarnou, ela tem o auxílio de um espírito protetor dela, um espírito mais elevado que ela, para poder fazer essa proteção. E isso não é feito de qualquer forma. É necessário que haja permissão da espiritualidade maior, é necessário que haja a permissão da espiritualidade de luz, para que as coisas sejam feitas. As coisas não são feitas como numa aventura que você diga assim, eu vou fazer isso por fulano e tal. Você não pode. Existe toda uma hierarquia, existe toda uma ordem, existe todo um processo para que as coisas funcionem no mundo espiritual. Tá? Então, as coisas não são bem desse jeito. Ok? A pergunta 508, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que os amaram e lhes sobreviveram? Ou seja, ele pode sempre proteger que os espíritos que deixaram essa Terra em boas condições, quer dizer que eles tiveram uma boa evolução. Eles podem sempre proteger os que amaram e que ficaram aqui. Vejam só, quando a gente fala de
deixar em boas condições, que evoluíram. A gente convive aqui em nosso mundo encarnado, nesse mundo carnal, nesse nosso mundo, com pessoas bastante evoluídas. A gente teve o prazer de ter aqui entre nós pessoas maravilhosas, e a gente pode citar alguns nomes aqui, que a gente tem certeza que são pessoas evoluídas demais, espíritos evoluídos que já estavam, a gente pode dizer assim, cumprindo um certo grau já de adiantamento moral. A gente tem aí Madre Teresa, a gente tem aí a Irmã Dulce, a gente tem aí o Chico Xavier, a gente tem aí o Dalai Lama, a gente tem aí várias pessoas de uma evolução espiritual enorme. A gente tem aí, a gente pode até citar que o próprio Nelson Mandela é um espírito bastante evoluído, mas a gente tem que entender, o Gandhi, Mahatma Gandhi também é um espírito evoluidíssimo. Então o que a gente pode dizer? A gente tem ao nosso redor também pessoas menos conhecidas, bastante avançadas espiritualmente, evoluídas espiritualmente, que se destacam entre as pessoas que a gente conhece. A gente conhece tanta gente que a gente diz, poxa, fulano de tal é uma pessoa tão iluminada, é um espírito de tanta luz, eu quando estou ao lado dele me sinto tão bem. Quando eu falo com fulano eu me sinto tão confortável. Existem essas pessoas que passam esse conforto para a gente e nos passam também exemplos morais, tá? Nos aconselham bastante, tem uma certa evolução mental, uma certa evolução moral, mesmo que não pratique toda a moralidade que pregue, mesmo que não pratique toda a evolução que passe para a gente em conhecimento, mesmo que isso seja meio discrepante, essas pessoas têm um certo conhecimento que é importante demais. E a partir do momento que essas pessoas têm esse conhecimento, essa evolução, elas poderiam, sim, a gente pensa que quando essas pessoas desencarnarem, essas pessoas podem se encontrar como espíritos protetores. Não é bem assim. Eles não têm essa liberdade de imediato, como eu falei anteriormente, é necessário que haja uma permissão espiritual, e isso pode levar um tempo para que funcione dessa forma, ok? Quando o pai, pergunta 510, tá? Eu dei um salto aqui porque muitas questões eu já adiantei aqui para vocês. A questão 510 diz o seguinte: quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua a velar por ele, ou seja, quando um pai ele já vela pelo filho no mundo espiritual e o filho está encarnado, quando ele reencarna, ele vai continuar a velar pelo filho? E a resposta é bem lógica. Se eu falei aqui do véu do esquecimento, o que é que vai acontecer quando esse pai encarnar? Ele vai esquecer que é pai de fulano de Beltrano. Isso é mais difícil, mas ele pede, no momento de desprendimento, que um espírito simpático assista nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. Ou seja, ele pode pedir a orientação antes de encarnar para cuidar daquele filho dele, desculpa, e quando ele fizer essa solicitação, ele pedir olá, Silvana, boa noite, tudo bom? Então, o que é que acontece? Ele vai pedir para encarnar próximo daquele filho, vai pedir para encarnar velando por aquele filho, zelando por ele, tomando conta dele, mas ele sabe que vai ter o véu do esquecimento com ele, não vai lembrar do filho, mas antes dele fazer dele encarnar, ele vai solicitar a um espírito superior que o ajude nessa missão. E esse espírito superior, ele só vai aceitar essa missão se ele souber que vai conseguir cumpri-la. Porque existem missões que são muito complexas para muitos espíritos, mesmo de uma ordem superior. Tudo é uma questão de limitação. Não é porque o espírito ele tem uma ordem superior, não é porque o espírito ele tem um certo grau de evolução que ele pode fazer tudo. Ele não pode fazer tudo porque ele não é Deus.
ele é um espírito, ele é um soldado, ele está ali para cumprir missões que lhe são dadas. E cabe a ele aceitar ou não. O livre-arbítrio ele não funciona apenas no nosso mundo encarnado. O livre-arbítrio também funciona no mundo espiritual. Então ele tem a opção de não cumprir aquela missão. Se ele achar que não vai dar certo para ele, ele pode pedir para que outro faça esse trabalho, para que a ordem superior dos espíritos designe um outro espírito para fazer. Lembrando que a missão, a obra desse mundo, ela não pertence, ela não é mérito de ninguém. A obra do mundo que está sendo feita há milênios no mundo, ela não é mérito de ninguém, ela é mérito de Deus. Aqueles que colaboraram para essa obra são ferramentas de Deus. Então, a obra ela vai acontecer, quer que a gente se habilite para ela ou não, que a gente a aceite ou não. Vai acontecer de uma forma ou de outra. Se não sou eu que vai se não sou eu que vou me doar como ferramenta do Senhor, outro com certeza vai se habilitar a isso, vai se dispor a isso. A obra vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? Deixa eu ver aqui. A pergunta 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? E a resposta que foi passada para Kardec é que às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela igualdade de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Os espíritos simpáticos, olha só, espírito simpático não quer dizer que seja Mestra Severina, muito boa noite, muita felicidade em lhe ter aqui, muita alegria em lhe ter aqui, é muito bom voltar a fazer live e ter pessoas como você aqui, viu? Muito honrado com sua presença. Então, a pergunta 513 diz que os espíritos simpáticos, eles agem em virtude de uma missão. Eles podem ter uma missão, sim, temporária, mas em geral eles são apenas solicitados pela igualdade de pensamentos e sentimentos, no bem como no mal. Olha só, espírito simpático não quer dizer que seja um espírito bom, tá? Eles são simpáticos a uma causa, simpáticos a uma vibração, eles são simpáticos a sentimentos e níveis de pensamentos. O que é a simpatia por uma causa? Ah, não, eu sou simpático à causa gay. André é gay, André não é gay, mas ele é simpático à causa gay porque ele apoia, porque ele acha justo que as pessoas gays tenham os mesmos direitos que André tem. André vê o mundo gay como um mundo fraterno ao meu, um mundo de igualdade, não vejo necessidade de discriminação. A simpatia por uma causa é uma questão de você ter a mesma frequência de pensamento, a mesma frequência de ideologia. Então, espíritos simpáticos, eles são simpáticos a quê? Eles são simpáticos a sentimentos, sejam eles do bem como do mal. Nem todo espírito simpático é um espírito bom. Os espíritos protetores, sim, são espíritos bons, porque eles querem proteger, tá? É importante a gente ficar ciente do que é simpatia e do que é proteção, do que é missão de proteção. Tem uma diferença muito grande nessa história. E é importante a gente dizer assim, eu gostaria que os espíritos simpáticos a mim, os meus pensamentos bons estivessem ao meu redor. Tá bom? Isso é importantíssimo de saber.
Pergunta 516. Nosso bom e o nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Ou seja, o meu espírito protetor, ele poderia encarnar para atuar comigo na minha vida, na proteção da minha vida, para me acompanhar de uma forma mais direta, de uma forma mais carnal. Ou seja, poderia acontecer de o meu espírito protetor dizer, não, eu vou encarnar com ele nessa encarnação, nessa passagem, nesse momento da vida dele. E a resposta que é passada para Kardec diz que isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ou seja, olha só que coisa maravilhosa. O nosso espírito protetor encarrega outras pessoas que estão encarnadas para nos auxiliarem nesse processo de vida, nesse processo encarnatório. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela sensação maravilhosa de já conhecer algumas pessoas há algum tempo. Por isso que muitas vezes a gente tem a sensação aquela impressão que, poxa, eu conheço fulano de tal, conheci fulano de tal agora e parece que eu conheço fulano de tal há muitos anos. De fato, a gente pode conhecer fulano de tal de outras encarnações, mas também fulano de tal pode ser alguém designado para nos acompanhar em nossas vidas, para nos orientar, para nos fazer entender melhor nesse nosso processo encarnatório, ok? Então, a gente vai dar uma resumida aqui em algumas questões importantes. Do seguinte, a gente vai fechar agora a live, porque a gente já está num horário já se aproximando do final. E o que a gente pode falar sobre tudo que a gente já viu? Existem sim, como foi dito desde o início, um mundo maravilhoso ao nosso redor, e a gente compreende que ele é composto por espíritos que podem ser simpáticos às nossas causas e podem ser antipáticos às nossas causas, tá? Eles podem fazer com que a gente tropece, dependendo da nossa carga vibratória. Se a gente vibra negativamente, a gente tende a atrair espíritos negativos e nada em nossa vida pode dar certo. Mas tudo é uma questão de escolha nossa. Quando a gente escolhe ter uma boa vida, e boa vida não quer dizer uma boa vida material, a gente escolhe ter uma boa vida de harmonia, de amor, de fluidez espiritual para o bem, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. E quando a gente trabalha em preces, a gente trabalha em atitudes, a gente já vai atrair não só os espíritos que nos são protetores, mas também espíritos simpáticos às causas do bem. A gente tem que aprender a se fazer evangelho. A gente tem que aprender a se fazer palavra de bem. A gente tem que aprender a se fazer bênção não só na vida da gente, mas também na vida do próximo. Porque quando a gente faz o bem na vida do próximo, a gente está fazendo uma grande evolução para a gente. Existe sim a necessidade nossa da evolução espiritual, e a gente só pode evoluir espiritualmente quando a gente procura praticar o bem, quando a gente procurar praticar a fraternidade, quando a gente procurar praticar a caridade. E não é só a caridade material, a gente tem que aprender, a gente tem que ter a consciência de que a maior caridade que a gente faz é a caridade espiritual, e a gente tem que buscar isso. Quando a gente trabalha nesse conjunto, a gente vai atrair para a gente os espíritos que são simpáticos a isso. E tudo pode fluir de uma forma melhor. A gente pode passar a ter o fim daquela tristeza, da angústia, da depressão. A gente pode deixar de ter o fim de tudo que é muito de negativo, de tudo que comprime demais o nosso coração e a nossa alma. E para isso a gente vai ter a felicidade de ter ao nosso redor espíritos maravilhosos para nos auxiliar em relação a isso. Basta a gente aprender a ter essa sintonia com ele, sintonia que eu vejo que
Algumas pessoas que estão aqui assistindo essa live têm essa sintonia muito bem, essa clareza de ter intimidade espiritual com seus protetores, né? Com seus guias, com seus mestres. Então, assim, é importante a gente lidar com essa intimidade espiritual, aprender a trabalhar com essa intimidade espiritual. E como é que eu vou trabalhar? Ai, André, eu tenho medo de trabalhar com espíritos. Ai, André, eu tenho medo de ver espírito. Eu também tenho, não vou mentir não. André tem medo de ver espírito. Mas André sabe o quanto é bom ter espíritos bons ao seu redor. André sabe, já tomou essa consciência de que é muito maravilhoso ser cercado de bons espíritos. E o que é que eu preciso fazer para ser cercado de bons espíritos? Vibrar coisas boas. Portanto, eu peço a vocês, vibrem coisas boas, peçam coisas boas, não para vocês, só para vocês. Não peçam, a gente tem que aprender a parar de pedir só para a gente. A gente tem que aprender a pedir para o próximo. Isso é caridade. Mas pedir de coração, pedir de verdade, pedir com amor para o próximo, para que o próximo seja bem, para que o próximo se dê bem na vida, para que o próximo prospere, para que o próximo prospere espiritualmente, mesmo que esse próximo seja seu inimigo. Aprenda a conviver. É necessário a gente aprender a conviver com os nossos inimigos e desejar o bem ao nosso inimigo, porque o próprio Cristo falou que não se paga o mal com o mal. O troco do mal é o bem, gente. A gente tem que aprender a botar isso na nossa cabeça, porque só assim a gente cresce, tá? Então, eu fico aqui nessa noite de hoje muito feliz por voltar a fazer essas lives. Semana que vem a gente vai fazer uma outra, tá? A gente vai tratar de um outro assunto. Eu vou colocar no Facebook um outro assunto. E desejo essa noite para vocês uma noite abençoada, uma noite de paz. Desejo para vocês uma semana maravilhosa nas asas de Deus, sob as asas de Deus, sob as asas dos nossos espíritos protetores, dos nossos anjos de guarda, que eles estejam conosco durante toda essa semana, que os nossos mentores espirituais, nossos guias estejam nos iluminando, tá bom? Muita paz, muita luz para todos vocês, que Deus abençoe a cada um. Boa noite.